paz do Senhor Jesus, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui neste momento. E você que está chegando agora no nosso canal, né? Vai se inscrevendo, te convido aí, vai se inscrevendo no nosso canal e ativa o sininho para que você possa receber aí as notificações do nosso canal a cada vídeo novo que a gente postar aqui, tá joia? Hoje nós vamos dar continuidade a esse livro, né, maravilhoso, Uma Vida com um Propósito, onde nós estamos lendo todos os dias, fazendo um breve resumo sobre o que fala, sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. E já aprendemos bastante, né? Você que chegou agora nesse vídeo, chegou no nosso canal, né, através desse vídeo. Nós temos aí os dias anteriores, todos os outros vídeos aí. Só é você colocar em vídeos e vai estar lá para você acompanhar a gente, tá bom? Tenho certeza que são palavras maravilhosas e que vão preencher a sua vida e vão responder perguntas e dúvidas que você tem, que assim como todo cristão tem, e assim como eu também já clareou muito a minha visão, a minha mente sobre os verdadeiros propósitos de Deus para nós. Então acredito que vai alcançar aí também você, tá? Nós vamos agora ler o dia 30 do livro. Esse livro é dividido por partes, né? São 40 partes e outras edições são 42 partes. Então hoje nós vamos para a parte 30, que tem por título Formado para Servir a Deus. E o versículo que o escritor inicia está lá em Jó, capítulo 8, e capítulo 10, e o versículo 8, que diz: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Então nós fomos formados para servir a Deus. Deus, ele formou cada um de nós, foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinada tarefa, de determinado propósito. Antes de Deus criar você e criar a mim, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo. Então ele moldou você com características essenciais para esse cumprimento desse propósito. Então eu, Deslaine, tenho uma característica diferente e moldada para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, neste mundo, fazer a diferença. Você aí do outro lado tem características diferentes, únicas, que Deus colocou em você para um propósito dele. Primeiro, para servir a ele com o que você é. E aí servir ao próximo com aquilo que você é e que Deus molda você, né? Tem características, não é características, é o caráter. Tem coisas, hábitos que nós criamos que não são propósito de Deus, que são coisas nossas. Mas aí quando Deus ele quer usar a gente para um propósito, ele vai aí nos moldando, né? Vai nos moldando da forma que ele quer, e aquilo que está lá dentro, que você sente, que foi Deus que colocou, ele vai trazer para ser a maior parte de você. Então ele molda, retira aquilo que eram hábitos maus, que não ajuda em nada para que você cumpra esse propósito, e ele faz com que aquilo que ele colocou lá dentro de você, aquela característica única que vai servir para aquele propósito, venha se sobressair nas demais que você tem, para que você seja utilizado nesse propósito. Amém? Deus, ele usa tudo o que você está vivendo para moldá-lo para o ministério e para torná-lo habilitado para a obra do Senhor. É isso que eu acabei de falar. Tudo que a gente vive, todas as nossas experiências, sejam elas boas ou não, né? Ou não tão boas, Deus, ele usa todas essas experiências, todos esses acontecimentos da nossa vida para nos moldar, para nos habilitar, para nos capacitar para aquele propósito. Muitas vezes tem pessoas que são arrogantes, que é um péssimo hábito, não é nem Deus que coloca isso em você, mas o ser humano, ele é pecador. E aí, para aquele determinado propósito, a arrogância não serve, não vai atrapalhar, então Deus vai utilizar ocasiões, né? Vai utilizar aí tudo que você vive, as situações da vida, para moldar você, para tirar isso que não agrada a Deus. Às vezes, uma pessoa, ela é
tem as características que não servem, então Deus ele vai utilizando aí das ocasiões, né, das situações, para que molde a mim e a você. E aí quando a gente vai perceber, aquela pessoa que antes era arrogante, antes era insensível, antes não tinha humildade, antes, né, enfim, não compreendia o próximo, não amava, e hoje passa a ter tudo aquilo que Deus quer, que ama o próximo, que tem sensibilidade, que quer ajudar, que abre de fato seu coração para servir ao próximo e a Deus, e termina sendo moldado. Às vezes aquela pessoa que é tão calada e Deus molda ela e usa ela através das palavras, né? Coloca palavras em sua boca, e aquelas que às vezes até falam tanto e Deus aquieta o coração, aquieta ali a mente, para que elas sejam mais brandas para aquele propósito. Enfim, exemplos que eu estou citando aqui, né? O que Deus pode fazer através de nós. Eu mesmo sou um verdadeiro exemplo, testemunho para a honra e glória do Senhor, do que Ele vem fazendo, né? Desde alguns anos atrás, eu tenho passado processos que eu agradeço a Deus por estar passando, porque eu vejo o quanto eu estou sendo moldada para servir a Deus melhor. Não é que eu vou ter um ministério, né? Assim, quando a gente fala de ministério ou obra do Senhor, muitas pessoas pensam em coisas grandes, como estar na frente de um trabalho, né? Como estar, enfim. Mas são nas pequenas coisas lá na igreja que você faz, que ajuda lá a alguém, ao seu pastor, à sua dirigente, ao seu dirigente, ao seu irmão. Muitas vezes até um irmão cria a confiança de chegar para você e contar os problemas, e você tem a capacidade dada por Deus para resolver, para auxiliar, para ajudar aquele lá, aquela família. Então, esses pequenos, que não são pequenos, fazem toda a diferença no reino de Deus. Então, esses são os ministérios que Deus pode usar você, né? Através de poucas coisas, Deus pode usar você. Não precisa você estar em holofotes aí, como muitos até desejam ou imaginam, né? Então, Deus ele utiliza tudo que você está vivendo para te moldar e te capacitar para a obra dele, para o propósito dele, tá? Deus dá forma para você, né? Ele usa a sua forma. E aí o escritor diz aqui que tem uma combinação sobre medida de suas capacidades, que é a forma. Ele bota aqui forma, e aí na horizontal ele bota o nome forma. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês entenderem. E coloca assim: formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Então, essas são as 5 combinações das nossas capacidades que Deus se utiliza através delas, tá? Então, a primeira forma é dada até que é a forma espiritual, né? E a gente vai falar sobre ela aqui. Deus ele dá a cada cristão dons espirituais que podem e devem ser usados para o ministério. E quem é que determina? Deus. Você pode dizer, eu quero ter o dom tal, eu quero ter o dom espiritual da ciência, da palavra, da cura, da sabedoria, enfim. Mas quem dá, quem distribui é o Espírito Santo, é Deus. A cada um e capacita para que seja utilizado, tá? Então, esses dons, eles não são concedidos a nós para o nosso próprio benefício, e sim para beneficiar o outro, tá? Quando a gente pensa sobre dons, sobre capacidades, Deus ele não dá para meu próprio benefício, e sim para servir ao próximo. É interessante, né? E aí o escritor diz assim: você já parou para descobrir quais são os seus dons espirituais? Você já parou? Porque não adianta, de nada vale ter um dom se o dom não foi descoberto ainda. E como é que eu posso descobrir esse dom? Buscando a Deus. E aí, me entregando totalmente, Ele vai me capacitar naquele dom espiritual, e eu vou aí compreender qual é esse dom e como Deus pode me usar através desse dom. E aí a primeira forma, né, é a forma espiritual, que é esse que eu expliquei, que os dons espirituais, eles são concedidos por Deus, pelo Espírito Santo, a cada um.
né? E diz assim, que os dons espirituais revelam a chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Então, se eu sei quais são os meus dons espirituais, que o Espírito Santo me concedeu, eu sei qual é mais fácil, é a chave de descobrir a vontade de Deus para a minha vida, para me utilizar naquilo. Se eu tenho o dom da palavra, então eu acredito, eu já sei, que Deus ele pode me usar através das palavras. Se eu tenho o dom da sabedoria, eu sei que Deus pode me usar no ministério de aconselhar as pessoas, de trazer ali aquela calmaria, aqueles conselhos que mudam a vida das pessoas. Então, existem vários dons espirituais, né? Então, Deus, ele capacita cada um conforme a vontade dele e o propósito dele. A segunda forma é as opções do coração. O coração, ele representa a fonte de todos os estímulos, né? Então, o que você gosta de fazer e o que lhe mais interessa. Assim como lá em Provérbios diz, né? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então, o nosso coração reflete aí quem sou eu de verdade. E aí, existem certos assuntos, por exemplo, que desperta a nossa paixão, que desperta a nossa emoção. Então, elas revelam a natureza do nosso coração. Pois, por exemplo, se eu gosto de estar entre pessoas, se eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de compreender as pessoas, eu gosto de entendê-las, eu gosto de ouvi-las. Então, se é essa área que o meu coração acende aquela paixão, eu gosto muito de fazer isso, de ouvir, enfim. Então, vai estar ligado, sim, ao propósito de Deus. Deus vai ver o que tem no seu coração, de fato, aquilo que está lá dentro, que é a característica que nós falamos no início, que Deus colocou, e aí Ele vai te dar um dom espiritual que te capacita a exercer isso aí que está dentro do seu coração, e aí vai melhorar, vai moldar, e você vai ser utilizado aí na obra do Senhor através disso. É um exemplo, tá? Então, não ignore os seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer certas coisas, essas coisas, né? Como você sabe quando está servindo a Deus de todo o coração? É uma pergunta que ele faz. O primeiro sinal é revelador. Que como é que eu sei que eu estou servindo a Deus de coração? Quando eu tenho entusiasmo de fazer aquilo, quando eu me sinto feliz, eu me sinto entusiasmada de estar fazendo aquilo para Deus. Então, o primeiro sinal. O segundo é a eficiência. Por quê? A eficiência, quando a gente faz algo que a gente ama e que a gente tem entusiasmo em fazer, a gente faz perfeitamente. Então, a gente tem eficiência naquilo que fazemos. Então, é um sinal de que eu estou utilizando o que eu tenho de melhor para servir a Deus. Então, a pergunta para terminarmos é: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? O que é que tem dentro de você? Aquela característica que quando você ouve falar sobre aquele assunto, os seus olhos brilham, o seu coração acelera, palpita mais forte e você tem entusiasmo de fazer aquilo para Deus e para outra pessoa, né? Eu gosto muito de ler, então quando alguém fala sobre livros, eu fico entusiasmada, eu amo falar sobre esse assunto, eu gosto de falar sobre esse assunto. Então, como eu posso pegar essa minha paixão e utilizar para servir ao Senhor e servir as outras pessoas? Entende? E aí Deus ele vai colocar isso e vai moldar e vai me capacitar para estar fazendo isso. Então, o que você gosta, né? E o que você pode fazer, o que Deus pode entregar nas mãos de Deus para que ele capacite você para fazer a obra dele e ajudar as outras pessoas. Então, esse é o dia de hoje, é muito profundo compreender o propósito de Deus para nossas vidas. Esse livro é muito esclarecedor e quem não comprou, pode comprar. Eu super indico este livro a todo mundo. E tem ele na internet em PDF, você pode baixar ele para ler se você gosta de ler pelo celular ou pelo computador. Tem ele no YouTube também, lido, né, para você ouvir ele. Então é muito interessante também você ouvir. Então esse é o nosso dia de hoje. Eu não vou me estender mais para esse vídeo não ficar tão extenso, né?
E você que chegou até aqui, Deus abençoe. Que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, seus estudos, onde quer que você esteja, né? Deus, Ele te alcança aí com essa palavra e te fortaleça, pois você foi formado com um propósito e está aí dentro. Só basta você descobrir o que é e entregar ao Senhor para que Ele te capacite, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!